Olá, aqui é o professor Ari e hoje nós vamos fazer mais uma aula de cálculos químicos onde o tópico serão diluições e misturas, tá? Bom, primeira coisa, o que é diluir? Diluir todo mundo sabe que é adicionar solvente em uma solução, ou seja, colocar água em uma solução já pronta. Então aqui do lado vocês estão vendo uma solução com um suco de laranja e em seguida está se colocando água no suco de laranja. Com certeza a gente percebe que ocorreu o quê? A diluição, não é mesmo? Bom, o que a gente percebe? Sempre o volume vai aumentar. Se o volume aumenta, concentração, lógico, diminui. Concentração diminui, o que acontece? A massa permanece constante. Então a massa do soluto vai ser a mesma. Por quê? Eu não coloquei partículas nenhuma ali que não fosse partícula de água. Então a massa do soluto permanece a mesma. Se a massa do soluto permanece a mesma, o volume aumenta e o volume diminui, a gente pode fazer uma relação. Por quê? A gente sabe que a concentração é massa do soluto sobre volume, certo? Portanto, se eu tiver a concentração inicial e a concentração final, o que vai mudar? Vai mudar a concentração e o volume, porém a massa fica a mesma. Então eu posso fazer o quê? Fazer uma modificação na fórmula, colocando que massa é igual a concentração vezes o volume, isso antes e depois da diluição. Antes a gente pode colocar concentração inicial, volume final, concentração final, volume final depois. Ou CI, CO, CV, C... Então a gente coloca o que a gente quiser. Ou a gente pode colocar simplesmente um asterisco que a gente vai ver depois. Tá? Mas se eu fizer a comparação ali e igualar, o que eu vou ter? Concentração final vezes concentração inicial vezes volume inicial igual a concentração final vezes volume final. Certo? E é essa formulinha aí que a gente vai usar. Eu chamo de CVCV, porque o CVCV serve para qualquer diluição. Tá certo? Mas a gente pode utilizar essa diluição, lembre-se que diluição ocorre com constância de massa do soluto, certo? Muda a concentração, muda o volume, inversamente proporcionais. Volume aumentou, concentração diminuiu, sempre. Então a gente pode usar essa relação para a concentração comum, para a concentração em mol e para o título. Mas em todos os casos é a mesma coisa, né? Concentração, volume, concentração, volume, concentração, volume. Então, CVCV resolve tudo que a gente quiser, tá? Você pode ver que aqui tem um apóstrofozinho, ó, aqui no final. Então, fica CV vezes C', V'. Então, é só fazer desse jeito que não tem sofrimento nenhum. Vamos fazer um exemplo? Analise as informações do rótulo de uma embalagem de uma solução aquosa e responda as questões 1 a 4. Calcule a massa em miligramas de sódio presente em 1 ml de solução. Então, o que eu tenho? Bom, eu quero saber a massa, certo? Mas, se eu olhar, eu tenho 1 ml, que é o volume, as informações que foram dadas, e eu quero sódio. Ou procurar, né, o sódio na tabela. Bom, mas acontece que na tabela, vocês estão olhando ali, eu tenho 100 ml, certo? Então, o que eu vou fazer? Para 100 ml, eu tenho quanto? Qual que é o valor de sódio que eu tenho? Olha ali, ó, 45 miligramas. Então, eu coloco aqui, certo? Então, eu sei o que, basicamente? Eu tenho a massa que eu quero, certo? Eu tenho o volume que eu possuo, mas a tabela está me dando 100 ml e 45 miligramas. Como eu não tenho 100 ml e tenho 1 ml, eu vou ter que calcular quantos miligramas são, certo? E fazendo uma regrinha de 3, né, eu percebo que de um lado dividiu por 100, do outro lado também dividiu por 100, não é isso? Então, é só pegar o x e dividir o 45 por 100, que deu 0,45 miligramas. Se você fizer por regrinha de 3, vai dar exatamente a mesma coisa. Então, eu acabei de calcular a massa em miligramas. Percebam que eu só usei raciocínio lógico, certo? Se a tabela está me dizendo que em 100 ml eu tenho 45 miligramas, é lógico que em 1 ml eu vou ter x, né? Acabou o exercício. Depois, calcule a concentração em miligrama por ml para o potássio. Então, vamos lá. O que eu tenho? Quero a concentração. Tenho o volume. O volume está lá na tabela, 100 ml, não é isso? Certo? E, olha lá, o potássio, 12 miligramas, certo? Então, coloco aqui 12 miligramas. Vou usar a formulinha. Concentração, massa do soluto sobre volume, não é isso?
que eu tenho então? Vou trocar a letra por número. Concentração 12 sobre 100. 12 sobre 100 miligramas por ml. Não é isso? Ou se eu quiser transformar isso aí em gramas por litro, olha que interessante. Eu corto o M, com o M deu o quê? 0,12 gramas por litro. Então eu tenho exatamente a mesma concentração em miligrama por ml ou gramas por litro. Por que isso? Porque eu estou dividindo, lembra que o mili vale 10 a menos 3? Dividir 10 a menos 3 por 10 a menos 3 é a mesma coisa que não fazer nada. Então é uma sacada boa que a gente vai usar algumas vezes, tá? Você dispõe de 100 ml da solução e a ela adiciona água até completar 1 litro. Quais são as massas em miligrama de sódio e de potássio e de cloreto nessa nova solução? Então, o que é isso aqui, gente? É nada mais nada menos que uma pegadinha. Por quê? Lembra que as massas permanecem sempre as mesmas. Certo? Então, só aumentou a água. Então, isso é uma pegadinha. Se eu tenho 100 ml da solução e eu adiciono água, a massa do soluto de todos eles vai continuar sendo exatamente a mesma. Ponto final. Tá certo? Bom, e a última, determine a concentração em gramas por litro do sódio, do potássio e do cloreto para a nova solução. Certo? Então, como é que eu vou fazer? Agora, eu vou ter 1 litro, não vou? Certo? Bom, olha só o que eu faço. Concentração de sódio, 45 sobre 100, que é 0,45 miligramas por ml. Certo? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero em gramas por litro. Então eu preciso achar a concentração de cada um deles, certo? Então a concentração de sódio, massa do soluto sobre volume, certo? Vejam bem, o meu volume está aqui na tabela, ó, 100 ml que eu tenho. E a minha concentração não, a minha massa está aqui, ó, 45 miligramas. Fiz a continha, deu 0,45 miligramas por litro. Lembra que eu falei? Não é só cortar? Quanto deu? 0,45 gramas por litro, certo? O do potássio, a gente já tinha calculado no exercício anterior, não é isso? Então é só cortar os dois, que deu 0,2 gramas por litro. E aqui eu vou fazer agora o que está faltando, que é o do cloro, do cloreto, né? Cloreto é quanto? Massa do soluto sobre volume, não é isso? Então, 42 dividido por 100, 0,42 miligramas por litro. Corto de novo o M com M, ficou quanto? 0,42 gramas por litro. E achamos, certo? Agora vamos para o próximo. O principal componente do sal de cozinha é o cloreto de sódio, NaCl. Você dispõe de uma solução aquosa de 100 ml de NaCl, cuja concentração é de 50 gramas por litro. Se a esta você adiciona 400 ml de água, sua nova concentração em gramas por litro será de... Agora sim eu tenho uma situação de antes e depois, não é mesmo? Então, antes o que eu tinha? Eu tinha um volume de 100 ml e uma concentração de 50 gramas por litro. O que aconteceu? Eu adicionei 400 ml de água. Se eu adicionei 100 ml que eu tinha, mais 400, certo? Então, ocorreu a diluição aí, certo? E na diluição eu tenho um total de 500 ml, certo? O que eu quero achar? A concentração final, não é isso? O que eu vou fazer? CV. Então, depois que eu sei a formulinha, eu substituo. Concentração inicial não era 50, volume inicial não era 100, concentração final é o que eu quero, e o volume final é sempre a soma que eu tiver, certo? Se o exercício falou que eu tinha tanto, adicionei tanto, eu tenho que fazer a soma. E aí é só resolver, certo? 50 vezes 100, 5.000, dividido por 500, corta os dois zeros, deu quanto? 10 gramas por litro. Brincadeira de criança, certo? Vamos mais um? Olha só, agora a gente vai estudar misturas onde as soluções não têm uma reação. Então, ao invés de eu ter simplesmente uma situação de antes e depois, eu vou ter uma situação onde os meus dois solutos são iguais ou os meus dois solutos são diferentes. Nesse caso,
que vocês estão vendo aí, eu tenho uma solução de NaOH e outra solução de NaOH. O que vai acontecer aqui? O soluto é o mesmo, então se eu colocar tudo junto, vai ocorrer a adição do volume e a adição da massa, certo? Porque eu tinha 20 gramas em um e 50 gramas no outro, então eu tive a adição da massa também, certo? Porque agora eu não estou colocando só água, agora eu estou adicionando soluções, então estou misturando duas soluções, certo? Então eu tenho que perceber que ocorrem as somas dos solutos e as somas dos volumes, certo? Bom, então o que a gente consegue perceber? Que a concentração final será a soma das relações CV de cada solução. Mas como assim, professor? Olha lá, ó. Se eu pegar a solução A vezes o volume de A, somar com a solução de B vezes o volume de B, eu vou ter a concentração da solução final multiplicado pelo volume da concentração final. Então, o que eu faço? Simplesmente eu somo concentração e volume de um, mais concentração e volume de outro, mais concentração e volume de outro, se eu tiver várias soluções. Geralmente são apenas duas. E aí eu consigo achar concentração final e volume final. Isso serve tanto para concentração comum, concentração molar e titulação, certo? O que a gente tem que perceber? Que isso aqui só dá para fazer se for soluções com os solutos iguais, porque se os solutos forem diferentes, não dá certo, tá? Tem que ficar bem claro isso, tá? E se forem solutos diferentes, aí sim a gente tem que partir para uma outra. Por quê? Porque se forem solutos diferentes, a gente não consegue fazer direto. Porque cada um desses solutos vai ter sua concentração calculada separadamente. Por quê? Eu coloquei esse soluto A no B, certo? Lembrem-se que não estão reagindo, eu estou apenas misturando, tá? Sem reação nenhuma. Misturei os dois, o que aconteceu? O volume aumentou, não aumentou? Mas a concentração aqui, ó, porque eu vou ter aqui no meio da mistura, eu vou ter soluto A e soluto B. Então, como é que eu faço para calcular essa situação? Então, eu não vou poder calcular junto que nem eu fazia com o outro, que o outro é bem simples, né? É só somar, pronto, acabou. Aqui não, eu tenho que fazer separadamente, tá certo? A gente vai ver como é que faz, tá? Então, vamos lá. Foram misturados 200 ml de solução de NaCl de 25 gramas por litro com 300 ml de sacarose com concentração de 40 gramas por litro. E eu quero saber a concentração de cada soluto no final da mistura, tá vendo? Então eu preciso a concentração final deles. Não dá para eu fazer tudo junto, eu vou ter que fazer como? Bom, para o NaCl, o que eu tenho? 200 ml, tá ali em cima. Que mais que eu sei? Que a concentração é de 25 gramas por litro. E para sacarose, o que eu tenho? Eu tenho 300 ml de volume e uma concentração de 40 gramas por litro, certo? Mas o que eu percebo a hora que eu misturar tudo? Eu percebo que a concentração fica separada, porque eu não tenho como juntar solutos diferentes, certo? Então, nesse caso, eu não consigo juntar os solutos, mas o volume, sim. Se eu olhar o volume, olha só, eu consigo somar os dois volumes, porque o volume é a mistura da solução e tem muito líquido ali, então o líquido pode ser somado, não é isso? Então eu consigo somar o volume dessa solução, certo? Veja bem, concentração não posso juntar, porém o volume deve ser juntado, certo? Então 200 ml com 300 ml deu 500 ml. E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer separadamente. Então, o meu volume final para o NaCl é de 500 e eu vou achar a concentração, certo? Meu volume final para a sacarose também vai ser 500 ml e eu vou achar a concentração. Só que eu vou fazer isso separadamente, eu vou fazer dois cálculos, certo? Eu sei que eu vou usar CV, não é isso? Então, separando aqui, ó, primeiro para a sacarose, para o sal. Olha só, CV, o que eu tenho? Concentração inicial vezes volume inicial. Então, vai ficar 25, vai ficar 25 vezes 200 igual a concentração final vezes 500. Percebam que eu peguei só as informações do sódio, só do cloreto de sódio, certo? Aí eu faço 200 vezes 25, que vai dar 5.000, e divido por 500, corto os zeros para facilitar a minha vida. Quanto deu? 10 gramas por litro. Agora para a sacarose, olha lá do outro lado. CV de novo.
que eu sei? Vou pegar as informações da sacarose, que estão aqui em cima, aqui, ó. Estão aqui em cima as informações da sacarose, tá vendo? Então, volume e concentração inicial, 40 gramas e 300 ml, e o volume final, que é de 500 ml, que a gente somou ali em cima, não é isso? Vou fazer a multiplicaçãozinha, deu 12.000 dividido por 500, corto os zeros, quanto que ficou? 120 dividido por 5, 24 gramas por litro. Perceberam que não é difícil, só que tem que tomar cuidado para não se confundir na hora de fazer separadamente para cada um dos componentes, tá certo? Vamos fazer mais um? Olha só. Um líquido reidratante foi preparado misturando 600 centímetros cúbicos de NaCl com 1 grama por litro a 1 grama por litro com 400 centímetros cúbicos de solução de glicose a 80 gramas por litro. Quero a concentração de cada soluto reidratante. Então, o que eu tenho? Eu tenho NaCl com um volume de 600 ml e uma concentração de 1 grama por litro. Então, volume de 600 centímetros cúbicos e uma concentração de 1 grama por litro. E a glicose, o que eu tenho? Eu tenho um volume de 400 centímetros cúbicos e uma concentração de 80 gramas por litro. O que eu vou fazer agora? Posso juntar os solutos? Não. O que eu posso juntar? Eu posso juntar os volumes. 600 mais 400, volume final de 1.000 centímetros cúbicos. Certo? Agora o que eu vou fazer? Mesma coisa que eu fiz antes. Vou anotar as informações. Então o que eu tenho agora? Um volume final de 1.000 centímetros cúbicos. Vou achar a concentração. Mesma coisa para a glicose. Eu tenho um volume final de 1.000 centímetros cúbicos e vou achar a concentração separadamente. Certo? Por NaCl que eu tenho? CvCv. Então, eu vou trocar a letra por número. Olha as informações aqui em cima. Certo? 1 vezes 600 e o volume final de 1.000. Então, ficou quanto? 600 dividido por 1.000, que cortando os zeros vai ficar 6 dividido por 10, 0,6 gramas por litro. Mesmo raciocínio para a glicose. CvCv, como é que fica? Olha as informações lá em cima. Concentração 80, volume 400 e volume final 1.000. Substituir na fórmula, quanto que deu? 32.000 dividido por 1.000. Cortei o zero, certo? Ficou 320 dividido por 10, que deu 32 gramas por litro. Acabou o exercício. Fácil, né? Ótimo. Mas é fácil porque não tem reação. O problema é quando começa a aparecer reação, que é o que a gente vai ver agora. Uma mistura de soluções com reações. O que acontece? Quando existirem misturas em que ocorrem reações, certo? A gente tem que fazer em 3 etapas. Primeira etapa, achar quantos mol de cada reagente eu tenho. Primeira coisa, se eu não achar a quantidade de mol, eu não faço nada. Você percebeu que nos outros eu não me preocupava com mol porque eu fazia todo o cálculo em gramas, não é mesmo? Então, aqui não, eu preciso achar a quantidade de mol. Se tiver em gramas, eu transformo em mol, certo? Depois, encontrar as relações estequiométricas, ou seja, eu vou ter que jogar na fórmula. Por que eu tenho que jogar na fórmula? Porque geralmente, quando você tem uma reação, né, uma reação entre duas substâncias, você vai estar realmente tendo uma reação de ácido com base. Geralmente é um ácido com uma base. Por quê? Ácido e base reage formando sal e água. Então é uma mistura com reação. Certo? E depois que você fez isso, aí você vai fazer os cálculos finais que o exercício está pedindo. Tá certo? Vamos lá? Olha o que eu tenho aqui, ó. Quando misturamos meio litro de uma solução aquosa a 0,1 mol por litro, olha só, eu tenho meio litro com uma concentração de 0,1 mol por litro de ácido sulfúrico e meio litro de uma solução aquosa de 0,2 mol por litro, ou seja, tenho meio litro também de soda cáustica com concentração de 0,2 mol por litro. Ocorre uma reação em que são produzidos sal e água. Nessa reação, a gente tem a fórmula aí. Primeira pergunta, a solução final será ácida, básica ou neutra? Primeira coisa, tem que ver se está tudo em mol. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho meio litro de ácido sulfúrico e meio litro de soda cáustica. Só que a concentração do ácido sulfúrico é de 0,1 mol por litro e de soda cáustica é 0,2 mol por litro. O que eu vou fazer?
eu vou achar a quantidade de mol de cada reagente. Como é por litro, como é que eu faço? Eu sei que eu tenho uma concentração de 0,1 mol por litro. Significa o quê? Que em 1 litro eu tenho 1 mol, concordam comigo? Só que eu não tenho 1 litro, eu tenho meio litro. Se eu tenho meio litro, lógico, eu vou ter metade, né? 0,05 mol. Mesmo raciocínio para a soda cáustica. O que eu tenho? Eu tenho 0,2 mol por litro, está escrito ali em cima. Então, o que eu sei? Eu sei que em 1 litro eu tenho 0,2 mol, mas eu não tenho 1 litro, eu tenho meio litro. Então, lógico, se é metade, aqui vai dar metade também. Então, eu tenho 0,1 mol. Achei as quantidades de mol de cada um, não achei? O que eu faço agora? Pego a equaçãozinho e encontro as relações estequiométricas entre os reagentes. Então, qual que é a relação que eu tenho? De H2SO4 eu tenho 1 mol, de NaOH eu tenho 2 mol, certo? Bom, e aí? Eu tenho, que eu encontrei, 0,05 mol, certo? E o que eu encontrei de NaOH? 0,1 mol. Agora eu preciso ver se eles estão em equilíbrio. Se já está estequiometricamente balanceado. Então, 1 mol virou 0,05, portanto, 2 mol virou 0,1. Então, significa que dobrou, não dobrou? Não dobrou? Então, se dobrou, de 1 mol virou 2, 0,05 tem que virar 0,1. Portanto, o que a gente conclui? Que já está proporcional. Se está proporcional e não sobrou reagente nenhum, a solução ficará neutra. Certo? E qual que vai ser a concentração do sal formado? Simples, olha só. Eu não tenho 1 mol. Se é proporcional, olha só. 1 mol de ácido produz 1 mol de sal, então é lógico que vai ser 0,05 também, né? Portanto, a concentração será de 0,05 mol por litro de sulfato de sódio. Entendido? Certo? Vamos fazer mais um? Olha só. Efetuou-se uma mistura de 200 ml de solução a 0,5 mol por litro de ácido clorídrico, com 300 ml de solução a 0,4 mol por litro de soda cáustica. De novo, ácido e base, não é mesmo? Então, eu quero a concentração em mol do excesso do reagente. Opa! Então, aqui já está dizendo que vai sobrar alguma coisa, não é isso? Então, o que eu tenho que fazer? Primeiro, achar a quantidade de mol de cada reagente. Então, o que eu vou fazer? Para o HCl. O que eu sei? Eu sei que eu tenho quanto? 0,5 mol por litro. Portanto, em 1 litro eu tenho 0,5 mol. Vocês têm que saber isso daí, né? O que é mol por litro? Significa que em 1 litro eu tenho tantos mol. Então, em 1 litro eu tenho 0,5. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho 0,2, certo? Se eu tenho 0,2, eu vou ter que fazer a continha, certo? Isso aqui vai me dar 0,1 mol. É só você olhar, ó. Aqui era 1, aqui é meio. 1 virou meio, não é metade? Então aqui embaixo tem que ser metade também, tá? Não precisa se desesperar. Nossa, preciso ver essa conta. Não, é só você olhar com calma. 1 virou meio, então 0,2 vira 0,1, certo? Mesmo raciocínio para o NaOH. O que eu tenho de NaOH? Eu tenho 0,4 mol por litro. 0,4 mol por litro significa que em 1 litro eu tenho 0,4 mol. Só que eu não tenho 1 litro, eu tenho 300 ml. 300 ml, 0,3. Vou fazer o mesmo raciocínio, certo? Então, se 1 litro virou 0,4, 0,3 virou 0,12 mol. Acabei de achar as quantidades de mol. O que eu faço agora? Encontro as relações estequiométricas. Como? Jogando na fórmula, né, gente? Então, aqui eu já percebo que 1 mol, 1 mol, 1 mol. Já está tudo bonitinho, não é isso? E aí, o que eu vou fazer? Embaixo de HCl, coloco 0,1. Embaixo do NaOH, coloco 0,12 que eu achei. Agora eu vou fazer as relações, não é mesmo? 1 virou 0,1 e 1 virou 0,12. Opa, não está proporcional, certo? O que a gente percebe? Se 1 virou 0,1, o 1 tinha que virar 0,1 também, não tinha? Mas virou 1,12. Portanto, está em excesso. Quanto que ele está em excesso? 0,02. Por quê? 0,1 mais 0,02 dá 0,12, né? Lógico. Então, eu sei o que está em excesso. Não é isso? Então o exercício não está pedindo exatamente para achar a concentração do que está em excesso? Ah, e se o exercício perguntasse, eu até saberia também se a minha
solução final é ácida, básica ou neutra. Como sobrou excesso de base, a minha solução final seria básica. Então, isso é uma coisa muito interessante de vocês lembrarem também. Bom, o que eu faço agora? Realizo os cálculos finais, para eu poder achar o que o exercício está pedindo, não é mesmo? Então, eu quero a concentração do que está em excesso. Eu sei que a quantidade de mol que está em excesso é 0,02 e o volume é de meio litro. Por que é meio litro? Porque eu somei, certo? A quantidade que eu tinha. Então, olha só, nesse caso, eu tinha 200 ml com 300 ml. Então, eu não posso esquecer isso. Eu tenho que somar os volumes, certo? Porque senão vai dar tudo errado, tá? Então, deu meio litro, agora o que eu faço? Jogo na equação, né? Lógico. Então, vai ficar quanto? Concentração igual 0,02 dividido por 0,5 e aí acabou. 0,04 mol por litro. Entendido? Ó, a gente tem que sempre transformar em litro, não pode deixar nada em ml, nada em centímetro cúbico, tudo em litros. E no final eu preciso somar os volumes. Não esqueçam disso, tá certo? Mais um. Qual o volume de solução de 1 mol por litro de hidróxido de potássio que neutralizará, olha só, neutralizará 80 centímetros cúbicos de solução de ácido nítrico de concentração 0,4 mol por litro. Opa, então agora eu sei que vai ficar neutralizado, né? Então o que eu faço? Primeira coisa, achar a quantidade de mol de cada um, não é isso? Então, vamos lá. Para o HNO3, eu tenho 0,4 mol por litro. Então, 1 litro eu tenho 0,4 mol. Só que eu tenho quanto? 80 centímetros cúbicos. Vocês têm que saber que 80 centímetros cúbicos é a mesma coisa que dividir, para transformar em litros, tem que dividir por 1000, né? Que é a mesma coisa que ml. Então, deu 0,08 litros. Fazendo a continha, 0,032 mol. Vou fazer o mesmo raciocínio para o KOH. Tenho quanto? 1 mol por litro. Está escrito ali em cima, 1 mol por litro. Então, em 1 litro e 1 mol, né? Lógico. Só que agora eu não sei qual que é o volume, porque, né? Como é que eu vou achar o exercício está pedindo, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar agora as relações estequiométricas, tá certo? Então, vamos lá. HNO3 mais KOH virando KNO3 mais H2O. Vocês percebam que todos estão proporcionais. Então, agora eu vou realizar os cálculos que eu preciso. O que eu tenho? Tudo 1 mol, certo? Então, olha só, eu tenho 0,032. Opa, mas se eu quero neutralizar, as quantidades têm que estar estequiométricas. Então, se no ácido 1 mol virou 0,032, portanto, o que acontece? Também no KOH vai virar 0,032. O que é esse 0,032? Nada mais, nada menos que o volume que eu preciso. E agora o que eu vou fazer? Ué, regrinha de 3, né? Se 1 litro é 1 mol, então 0,032 mols vai me dar quanto? 0,032 litros, certo? Então, esse é o volume da solução de hidróxido de potássio que eu preciso, tá certo? Bom, mais um. Em uma aula prática de química, o professor pediu aos alunos que executassem o seguinte experimento. Misture 500 ml de uma solução de 2 mol por litro de ácido sulfúrico com 2 litros de solução de NaOH a meio mol por litro. A solução resultante é ácida, básica ou neutra? Indique os cálculos. O que eu vou ter que fazer? De novo, para o ácido, vou ter que encontrar. Eu tenho 2 mol por litro, não é isso? Se eu tenho 2 mol por litro, significa que em 1 litro eu tenho 2 mol. Portanto, em meio litro eu tenho 1 mol. Vou fazer agora raciocínio para o NaOH. O que eu tenho? Meio mol por litro significa que em 1 litro eu tenho meio mol. Mas eu não tenho 1 litro, eu tenho quanto? 2 litros. Então, em 2 litros eu tenho 1 mol também. Aí, se você tiver meio assim desavisado, você fala, opa, já deu tudo certo, acabou, então vai ser neutra. Não é bem assim. Vamos dar uma olhada? Vamos olhar na equação aqui agora. Só que agora a nossa equação ela não está bonitinha e balanceada. Se você for ver, olha só, eu tenho 2Na aqui, eu tenho 1Na aqui, então eu preciso balancear essa equação. Então, se eu tenho 2Na lá, então eu tenho que colocar 2 aqui, certo? Bom, aí, se eu tenho
SO4 aqui, eu tenho que ter um SO4 aqui também, certo? Aí, acertei lá, mas se eu for contar, quantos hidrogênios eu tenho? Eu tenho 2 aqui, mais 2 deu 4, então tenho que pôr um 2 lá. Agora está balanceada. Se eu for analisar, 1 mol virou 2, não é isso? Então, o que isso nos leva? Que 1 mol de ácido sulfúrico vai reagir com 1 mol de hidróxido de sódio. Tá certo isso? Não, esse reagente aqui está em excesso. Como é que eu vou saber que ele está em excesso? É só você olhar, ó. 1 continuou com 1, então continuou constante, não é isso? Mas aqui o 2 virou 1. Se o 2 virou 1, significa que aqui foi consumido metade, não é isso? Então, se aqui diminuiu, aqui tinha que diminuir também. Se não diminuiu, ele está em excesso. Significa o quê? Significa que meio mol está em excesso, porque se 2 virou 1, 1 tinha que virar meio, não é isso? Então, eu tenho meio mol em excesso. Se eu tenho meio mol em excesso, acabei de descobrir que a minha solução é o quê? É uma solução ácida, certo? Então, eu encontrei o que o exercício pedia, tá certo? Aqui tem uma listinha de exercício para vocês fazerem, que vocês podem tirar um print, né, para facilitar. Você pode tirar um print da tela aí, né? E agora nós vamos para concentrações de soluções ou titulação, que é o último tipo de cálculo de diluição. Para que serve a titulação? Ela é uma situação muito utilizada em laboratório, muito mesmo feita em laboratório, onde se calcula a concentração de uma solução que você desconhece. Então você tem uma amostra de uma solução e você não sabe qual que é a concentração dela. Então você vai fazer o quê? A titulação para descobrir a concentração desta solução. Perceba que nos outros a gente se preocupava em encontrar o volume e tudo mais. Agora não, a gente vai se preocupar em achar a concentração dessa solução. Tá certo? Vamos para um exemplo? Para medir a concentração de uma solução de ácido sulfúrico, foram pipetados 40 centímetros e titulados com 16 centímetros de solução de KOH, de concentração de 1 mol, 0,1 mol por litro. Opa, espera aí, pipetado, titulado, é assim. Pipetado significa que foi retirado da amostra, certo? Pipetado, foram retirados da amostra 40 centímetros cúbicos, certo? E aí foram titulados. O que é que foram titulados? Foram colocados em uma solução de KOH. Olha aqui do ladinho aqui, ó. Então aqui você tem uma concentração, certo? Esse aqui vai ser o titulado, que vai ser titulado, e aqui vai ser o titulante, ou seja, a solução que vai fazer a reação para a gente descobrir. Tá certo? Entendido? Então o que acontece? Aqui embaixo ficaria o ácido e aqui eu colocaria a quantidade de base que eu sei. E a variação que acontecesse aqui era o que realmente reagiu para poder fazer o cálculo de concentração, ou seja, para achar quanto de ácido que eu tenho, a concentração do ácido que eu preciso. Tá? Então vamos lá. Primeira coisa, tenho que montar a equação. Porque se eu não montar a equação, eu não sei fazer nada. Montei a equação, vou balancear, certo? Do mesmo jeito que eu fiz a outra. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ver quanto de mol que eu tenho, não é isso? Então, olha só, 1 mol, 2 mol, 1 mol, 2 mol. Né? Lembre-se que a parte dos reagentes não é, dos produtos não é obrigatória, tá? Mas a gente faz só para, né, poder ir treinando. Bom, mas o que eu tenho? Para o ácido sulfúrico, o que eu sei? Eu sei que eu quero achar o titulando, certo? Quero saber quanto que vai ser o valor dessa concentração. Mas eu sei o volume, que é 40 centímetros cúbicos, portanto, 0,04 litros. Para o hidróxido, o que eu tenho? Eu tenho uma concentração de 0,1 mol por litro. Eu tenho que 1 litro é 0,1 mol, portanto, 16 centímetros cúbicos vai me dar uma certa quantidade de mol, certo? Bom, eu sei que 16 centímetros cúbicos é 0,016 litros, então dá para eu fazer a continha, certo? Vou fazer uma regrinha de 3, certo? Então vai ficar x igual a 0,016 mol. Lembre-se que regrinha de 3 é este vezes este vezes este, não é isso? Então acabei de achar a quantidade de mol do meu KOH, certo? Então o que acontece? Vou
olhar ali. Então 2 mol virou 0,0016, portanto 1 mol tem que virar quanto? 0,0008, ou seja, metade, não é isso? Certo? Então agora eu achei a quantidade de mol dos dois, não é isso? Porque eu preciso achar a quantidade de mol. Primeira coisa que eu faço é achar a quantidade de mol, não é isso? Achei a quantidade de mol, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou achar a concentração. Por quê? Porque o exercício está querendo a concentração de quem? Do ácido, não é isso? Então, o que eu sei? 0,008 dividido por 0,04. Olha só aqui os valores aqui, ó. O volume 0,04 e a quantidade de mol que eu achei aqui. Aí o que eu faço? Divido um pelo outro, deu 0,02 mol por litro. Tá? Ficou difícil? Vamos fazer de uma outra maneira então? Olha lá. Para medir a concentração de uma solução de ácido sulfúrico, foram pipetados 40 centímetros cúbicos e titulados com 16 centímetros cúbicos de solução de KOH, de concentração 0,1 mol por litro. Qual o resultado obtido? Mesma atividade, você pode ver. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, quantidade de mol, não é isso? Tá? Só que isso aqui é a parte estequiométrica, então eu preciso achar a quantidade de mol de cada um. Mas o que eu sei? Que a quantidade de mol do ácido que eu tenho eu posso chamar de Na, porque é mol do ácido, e mol da base, mol de B, certo? Se eu for ver essa relação aqui, o que eu percebo? Numa regrinha de 3, a quantidade de mol da base vai ser igual a quanto? A 2 vezes a quantidade de mol do ácido, certo? Por quê? Porque eu vou ver proporcionalmente quanto vale. Por que eu tenho que fazer isso? Porque se eu usar aquela formulinha, lembra do CVCV? Eu posso resolver o meu problema muito mais facilmente. Por quê? Eu não estou querendo saber qual que foi a concentração final. Então, se eu souber as concentrações iniciais e se eu souber o volume, eu consigo. Olha só. Para a concentração do ácido, eu sei? Não, não sei. Mas eu sei o volume do ácido, não sei? Sei sim. Para a base, eu sei a concentração da base? Sei. E eu sei o volume da base, não é isso? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e vou jogar na equação. Só que o que acontece? Como a quantidade de mol do ácido é 2 vezes a quantidade de mol da base, eu vou colocar o 2 aqui. Ó. Olha só, esse é o pulo do gato, tá vendo aqui? Ó? Por quê? Porque como as proporções são diferentes, vocês podem perceber aqui, ó, a proporção é 2 para 1, certo? Se é 2 para 1, eu tenho que colocar o 2 aqui, ó, para eu poder acertar no final. Porque se eu não colocar essas proporções, eu vou errar no final. Então, se a proporção é 2 para 1, aqui vai ter que continuar sendo proporção de 2 para 1. E aí eu substituo. 2 que multiplica a concentração do ácido vezes 40, igual a concentração da base vezes 16. Resolvendo isso aqui, vai ficar 80 igual a 1,6, que ficou 1,6 dividido por 80, portanto deu 0,02 mol por litro. Mesma coisa que o outro. Só que qual que é? Esse jeito é muito mais fácil, só que você tem que tomar cuidado com isso daqui. Ó. Você precisa perceber que se a relação for diferente, você tem que colocar aqui na equação. Mas se a relação for igual, não tem problema. Um técnico colhe 40 centímetros cúbicos de solução de hidróxido de potássio e em seguida efetua uma titulação e verifica que a solução básica constitui 24 centímetros cúbicos de titulante, HCl, de concentração 0,1 mol por litro. Qual será o resultado dessa titulação? Vamos fazer o quê? Equação primeiro. Vamos ver o que acontece aqui, ó. Olha que belezinha, tudo 1 para 1. Isso é muito fácil. Então, Na é igual a NB. Se Na é igual a NB, eu vou ver o que eu tenho, certo? Por quê? Eu vou jogar na equaçãozinha, não vou? Olha só, concentração de ácido, 0,1. Concentração do volume, o volume, 16 centímetros cúbicos. Concentração da base é o que eu quero agora, porque agora eu não tenho a concentração da base. E o volume da base eu tenho. Só jogar na equação, não precisa fazer mais nada. Por quê? Porque lá em cima deu proporcional. Então o que eu faço? É só jogar na formulinha, certo? 0,1 vezes 16 igual a MB vezes 40. Ficou 1,6 vezes 40, que deu 1,6 dividido por 40, que deu 0,04 mol por litro. Então, vocês perceberam a facilidade que fica quando não tiver diferença de proporção. Quando forem
exatamente iguais, você calcula direto na formulinha sem sofrimento nenhum. Entendido? Vamos fazer mais um? Para verificar o teor, ou seja, porcentagem em massa de hidróxido de sódio em uma amostra de soda cáustica, um químico pesou 10 gramas da amostra e dissolveu em 100 centímetros cúbicos de solução. Em seguida, pipetou, ou seja, retirou 20 centímetros cúbicos da solução, que foram titulados com 40 centímetros cúbicos de ácido sulfúrico com uma concentração de 1 mol por litro. Admitindo que as impurezas não reagiram, qual o resultado da análise? Bom, então, primeira coisa, eu preciso saber qual que é a concentração, certo? Então, olha só, se fosse puro, acabava o meu problema. Por quê? Se a amostra fosse pura, ou seja, 100% soda cáustica, o que eu ia fazer? Eu ia pegar a concentração, certo? Fazer a formulinha, lembra a concentração de mol por litro? Eminho sobre emão vezes V? Então, vai ficar quanto? 10, que é o eminho, a massa que eu tinha, né, a massa que foi pesada, 40, que é a massa molar, que está aqui no cantinho, foi dado como informação, multiplicado pelo volume que tem que ser em litros, né? Fazendo essa linda conta, deu 2,5 mol por litro. Só que não é 100%, é exatamente o que eu quero saber qual que é a concentração, não é isso? Então, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que titular. Se eu vou ter que titular, vou pegar a equação, vejo as proporções, olha que beleza, tudo 1 para 1, acabou o nosso problema, porque se é tudo 1 mol, Na igual a NB, então é só jogar na equação, gente. Certo? Se é só jogar na equação, eu vou fazer o quê? Pegar as informações. Qual que é a concentração do ácido? 1 mol. Qual que é o volume do ácido? 40 centímetros cúbicos. Qual que é a concentração do B? É o que eu vou achar. Qual que é o volume de B, da base, né, no caso? 20 centímetros cúbicos. Substituo 1 vezes 40, massa da concentração da base vezes 20. Vai fazer o quê? 40 dividido por 20 deu quanto? Deu 2 mol por litro, certo? 2 mol por litro é a concentração que eu tenho, certo? E não os 2,5 que eu achei, né? Que eu achava se fosse puro. Então, se eu tenho 2 e era 2,5, dá para eu saber qual que é a porcentagem? Lógico que dá. 2,5 mol por litro não é 100%? É lógico que é. Portanto, 2 mol por litro, x%. Fazendo a regrinha de 3, vai ser 200 dividido por 2,5, que deu 80%. Então, com isso, a gente acaba as nossas aulas de cálculos químicos. Espero que tenham entendido, certo?